Oiê, eu sou a Bia e seja bem-vinda ou bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no primeiro semestre de 2026. Eu queria dizer que esse primeiro semestre foi extremamente caótico, foi um semestre muito complicado pra mim na faculdade. Tinha muitos trabalhos, muitas coisas, muitas demandas pra fazer e a leitura acabou ficando em segundo plano. Então eu li menos do que eu geralmente lia quando eu tinha mais tempo, do que eu geralmente leio quando eu tenho mais tempo. Então começando no mês de janeiro, na verdade, o primeiro livro que eu li em janeiro foi um livro que eu finalizei ali na primeira semana do ano novo. Foi um livro que foi uma batalha espiritual pra conseguir terminar. E eu tô falando de Cortes de Asa e Ruína. Foi uma batalha espiritual real, porque eu tô tentando ler esse livro entre idas e vindas desde 2022, mais ou menos. E eu finalmente consegui terminar ele agora. Ele é o terceiro livro da série de ACOTAR, se você não sabe, o que eu acho meio difícil. Nesse livro, então, a Sarah J. Maas, ela continua com o final do segundo livro, né, obviamente. E a gente tem a Feyre quebrando a maldição, ela tentando se acostumar à nova rotina. E, principalmente, as irmãs dela tentando se acostumar com os novos corpos, os novos, enfim. E esse livro fala muito sobre amizade, sobre família, sobre confiança. É um livro que realmente tem por trás essa questão familiar. Assim como o segundo livro também fala muito, né, do círculo íntimo deles, fala muito sobre família. Mas esse livro é muito focado nisso, principalmente no relacionamento da Feyre com o Rhys. Que eu acho que não é spoiler pra mais ninguém, mas... enfim. É um livro totalmente de guerra. Uma coisa que eu acho interessante, alguns livros de fantasia, principalmente Harry Potter, Percy Jackson, que são os que eu mais li, e os que eu mais lembro, e os que eu mais gosto. Todo livro tem uma guerra final, uma batalha final. Só que, pelo que eu lembro dos outros livros da Sarah J. Maas, não tem tanto isso. E aqui a gente tem um cenário de guerra fortíssimo. O livro inteiro, quando eles não estão, de fato, em guerra e lutando e com armas, enfim, eles estão fazendo a questão diplomática e a questão política da guerra, se organizando, pensando, montando estratégias de guerra, se aliando a certas pessoas, descobrindo coisas sobre alguns aliados. É muito focado na política, essa primeira parte, a política do mundo férico deles. Então, essa primeira parte me deixou um pouco saco cheio, porque eu, pessoalmente, não suporto a maioria das figuras políticas de ACOTAR. Eu acho eles todos insuportáveis, todos nojentos. Tirando, obviamente, o Rhys, que ele é o amor da minha vida. Mas eu achei muito chato. E a parte que eu mais gostei foi a parte da guerra, como de costume. Eu adoro, em livros de fantasia, quando o autor, ele escreve sobre a guerra de uma forma bem aprofundada e com vários cenários acontecendo. Então a gente vê o que a Feyre tá passando, a gente vê o que o Cassian tá passando. Eu gosto muito disso e pra mim foi muito visual, foi uma coisa muito positiva da escrita da Sarah. Foi uma guerra muito visual pra mim e isso foi bem legal. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Um dos motivos pelo qual eu não dei mais foi, sim, a questão da experiência de leitura. Pra mim isso conta muito. E foi um livro que eu demorei ali uns 4 anos pra ler, entre idas e vindas, porque eu não conseguia me prender. Eu li até a página 100, 150 e eu não conseguia passar disso nunca. Então realmente foi um ponto muito negativo. Mas é um livro legal, é um livro que eu acho que fecha essa primeira parte da série de um jeito bem legal. Tem alguns plot twists muito bons, tem cenas muito tristes no final, mas muito emocionantes também. Então, se você tá pensando se você lê ou não ACOTAR, ou se você também já começou várias vezes esse livro especificamente e não consegue ir pra frente, vale a pena terminar, porque se você gosta também dessas partes de guerra que não é só bombas, armas e, enfim, e tem uma questão dramática, uma questão de ambiguidade de personagem, enfim, eu acho que é um livro bem interessante pra ler. Em janeiro eu tava extremamente viciada no meu celular, eu tava lendo bastante, né, eu tava ouvindo audiobook, eu tava bem imersa no universo de ACOTAR, mas eu tava passando muito tempo no meu celular, eu tava tendo horas e horas de tela do TikTok, principalmente. E eu queria mudar isso, porque sou uma pessoa muito viciada. Eu ainda estou muito viciada, eu acho que mais do que eu estava no começo do ano. No meu celular, nas redes sociais e no TikTok, eu quero mudar muito isso. Só que eu tomei uma atitude no começo do ano e eu fiz um desafio comigo mesma de mudar meu tempo de tela por tempo de leitura. E foi muito produtivo. E o primeiro livro que eu escolhi para esse momento foi Corte de Gelo e Estrelas.
Eu tava ainda muito imersa em Akotar, como eu falei, mas eu também não queria deixar os personagens irem. Eu tava bem apegada a eles, afinal eu passei 4 anos tentando ler o mesmo livro. Então, eu tava apegada, eu queria ler. E eu já tinha ele em casa, então não custou nada. E eu amei. Esse livro foi o primeiro 5 estrelas favoritado do ano. Eu achei ele uma leitura muito gostosa. Eu li em um dia, assim, em poucas horas. Ele não é longo, ele é menor, é uma novela. Então, dá super pra ler. E é uma leitura muito leve, foi muito gostoso de ler. Aqui a gente vai estar focando no cenário pós-guerra. Então, eles ganharam a guerra e agora eles têm que viver uma vida normal. O que pra Feyre é muito complicado, porque ela nunca viveu uma vida normal como Férica. Então, ela tá tentando se acostumar com essas festividades e com a rotina. Só que ela não se sente pertencente, ela se sente meio deslocada, ela se sente meio, tá, o que eu faço agora? Principalmente com a relação dela com as irmãs dela, que tá pior ainda, principalmente com a Nesta. Então, a gente vê esse desenvolvimento, não só da Feyre, mas também do relacionamento dela com as irmãs dela, o desenvolvimento das irmãs dela. Então, a gente tem um desenvolvimento muito legal da Elaine, a gente tem um desenvolvimento, o começo de um desenvolvimento pra Nesta, que eu acredito que tenha sido feito pro próximo livro, que eu ainda não li, mas eu quero ler. Então foi muito interessante, a gente teve ponto de vista de alguns outros personagens, a gente teve o do Cassian, da Nesta, obviamente, da Morgan, eu acho, Morgan, e do Rhys. E foi muito legal, eu amei o final, eu achei que o final, principalmente da Feyre, recebi uma mensagem. Eu achei que o final da Feyre fez total sentido com a personagem dela, com quem ela é, conectou muito com quem ela era como ser humano. Então, eu gostei bastante, foi um livro muito gostoso de ler. Ainda dentro desse desafio, eu queria ler um conto, porque eu adoro contos, eu sou a maior fã e eu amo contos, eu acho que são escritas muito gostosas e quando bem feitos, são maravilhosos. E eu tenho um autor favorito de contos. Eu não li tantos autores assim. Tem alguns autores que eu não sei como eu ainda não li, tipo Clarice Lispector, eu tenho muita vontade de ler os contos dela. Mas um dos meus autores favoritos de contos contemporâneo é o Rafael Rori. Eu já li alguns contos dele, eu li O Baú do Zumbi Gelado por indicação da Livre Resenhas. E explodiu a minha mente, foi o primeiro conto que eu realmente li e gostei. Eu tinha um pouquinho de preconceito com contos. Porque eu nunca tinha lido um que realmente fosse bem desenvolvido. Era geralmente uns negócios meio nada a ver, assim. E esse foi o que fez eu me apaixonar por contos. É um muito bom. O Baú do Zumbi Gelado é com certeza um dos melhores que eu já li. Se não for o melhor que eu já li, eu indico pra todo mundo. Todos os meus amigos do ensino médio já ouviram falar sobre ele. Provavelmente muitos dos meus amigos da faculdade já ouviram falar também. Porque eu sou apaixonada por esse conto. E eu já li também outros dele. Eu li As 220 Mortes de Lara alguma coisa, que eu esqueci o nome. Então, eu confiei muito quando eu vi o novo lançamento do Rafael Rori, que é Os Segredos do Quarto de Bloom. Eu tô com as minhas notas aqui, é por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Eu dei 3,5 estrelas pra esse conto. E eu já vou falar por quê. Os Segredos do Quarto de Bloom segue a Hiro. Ela é uma adolescente, eu acho, tipo, ela tá no final do ensino médio. E ela tem um youtuber, um streamer favorito, que é o Bloom. Ele faz vlogs e sprints, assim, na Twitch. Não de leitura, mas de produtividade, de paz e amor, vibes. Dentro do quarto dele. E ele é muito grande, ele é um dos maiores dentro do nicho dele, se não for o maior. E ela é muito fã dele, ele salvou ela, de certa forma, num momento muito difícil que ela tava passando. E ela é muito grata por ele. Então ela tem esse relacionamento de como a gente tem com aqueles artistas que a gente ama. Eu me identifiquei muito com o meu relacionamento com o Louis nesse momento. Porque sim, eu era adolescente chata, que ia no Twitter reclamar porque o Zayn não foi chamado pro Grammys, entendeu? Eu era essa pessoa. Eu ainda sou, só não vou pro Twitter reclamar. O conto começa com a Hiro se reunindo virtualmente com as amigas dela, que também são fãs do Bloom, inconformadas porque ele não foi chamado para os maiores eventos de influenciador do Brasil. Ele falou que ele tava muito chateado por não ter sido chamado nas lives lá que ele faz. E elas estavam muito inconformadas e elas foram atrás do time de marketing, tipo, do TikTok, pra perguntar por que ele não foi chamado pro TikTok Awards. Então, uma das empresas eu não lembro se era uma plataforma de streaming, se era uma plataforma de rede social, mas uma dessas empresas de eventos responde o e-mail dela e fala, olha, a gente convidou, ele que não aceitou.
E aí ela começa a se perguntar por que ele não aceitou, e o pior ainda, porque ele mentiu sobre não ter sido chamado. E aí começa uma jornada de investigação, ela começa a realmente ter ela faz uns negócios meio bizarros, assim, tipo, invasão de propriedade, uns negócios meio criminoso pra entender o que tava acontecendo. Mas ela começa a investigar muito a fundo, um trabalho praticamente jornalístico a respeito do porquê que o Bloom tá mentindo. É muito legal, gente. O mistério em volta desse conto é muito legal e é muito bem construído. Não dava pra esperar nada menos do Rafael. Existem dois mistérios dentro do conto que se entrelaçam o caminho inteiro. E quando você vai descobrindo, você fica, meu Deus, que é um segredo do porquê que o Bloom não tá aceitando os convites e por que ele tá mentindo pra fanbase dele a respeito. E é um segredo da própria Rory, da própria personagem, que a gente só descobre no final. É muito legal. O plot twist é muito legal também. Eu achei muito interessante. Eu achei um plot realmente digno, né? Os contos do Rafael sempre são muito voltados pra ficção científica, um negócio mais fantasioso. E esse também tem muito isso, muito mais pra ficção científica. Só que eu não gostei tanto do final. Eu achei que uma vez que o plot twist ele foi apresentado, ele foi introduzido, o pós disso ficou meio, sei lá, eu achei que ele podia ter sido melhor desenvolvido, melhor pensado. E o final, o último capítulo, de fato, eu não entendi. Eu não sei se eu não entendi porque eu tava sendo meio burra, se eu não entendi porque eu tava cansada e eu não prestei atenção em umas coisas, se foi porque eu li muito rápido, ou só porque foi meio confuso, porque eu acho que não é essa a opção, porque depois eu li alguns comentários em vários lugares e as pessoas falam que amaram, que super entenderam, e eu tava tipo assim, o que tá acontecendo? Mas é um ótimo conto. Se você quer começar a ler contos, eu super indico os contos do Rafael Rory. Principalmente Baú do Livro Gelado, eu adoro. Mas as 220 mortes da menina também é legal. E esse também é muito legal, se você conseguir entender o final. E se você não gostou tanto desse conto, leia O Baú do Zumbi Gelado. Até os pássaros concordam comigo. Leia O Baú do Zumbi Gelado, porque eu acho que é a melhor coisa que você vai ler na sua vida, com certeza, dentro do quesito contos contemporâneos. Eu prometo. Depois de ler esse conto, eu tava a fim de ler um romancezinho bem vibes. E eu fui lá a minha TBR física, porque eu queria ler um livro da minha TBR física. E eu encontrei esse livro de romance e eu falei, eu tenho que ler. E eu não me arrependo nem um pouco, porque foi uma das melhores experiências de leitura do começo do meu ano, que é 1 Milhão de Finais Felizes. Eu poderia ficar horas falando sobre esse livro e olhando as anotações e relendo. Eu quero muito reler esse livro, porque ele é muito, muito bom. E eu quero reler com mais atenção e mais cuidado e mais amor do que eu li na primeira vez. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, favoritei, maravilhoso. 1 Milhão de Finais Felizes, a gente vai ver a história do Jonas. Ele é um adolescente quase adulto. Tipo, ele tá ali, ele é um jovem adulto, vai. Ele tem uns 18 anos, eu acho. Ele vive numa família onde o pai é alcoólatra e é muito abusivo com a mãe dele em relação à forma como ele trata a mãe dele verbalmente. E fisicamente também, se eu não me engano, ele chega a bater na mãe dele. E a mãe é extremamente religiosa, mas uma religiosidade tóxica que não permite que o filho dela se distancie dos padrões que a Igreja Católica posiciona. Então ele não pode ser gay, não é um assunto na casa dele, tanto pelo pai quanto pela mãe. Mas com os amigos dele ali de escola e no trabalho dele, com a colega de trabalho dele, ele pode ser quem ele realmente é. E aí, um belo dia, ele tá trabalhando na cafeteria dele, que ele trabalha, que é bem esquisita, é uma cafeteria temática. E é uma cafeteria extremamente temática de galáxia e universo. E um belo dia, ele tá trabalhando lá com um aventalzinho holográfico dele, quando o Arthur entra pela porta. E o Arthur é o homem mais lindo que o Jonas já viu na vida dele. Ele é alto, uma geladeira da Velux, ruivo. Lindo, ele é lindo. E o Arthur, o Jonas fica impressionado, ele fica assim, meu Deus, esse é o homem mais lindo do mundo. E como qualquer pessoa normal faria, como qualquer leitor, pelo menos normal faria, ele começa a ficar na cabeça dele. Ele começa a imaginar como seriam se eles estivessem casando, tendo 5 filhos e 2 gatos. Só que a diferença é que ele, de verdade, escreve a respeito disso. Ele é autor também, ele gosta muito de escrever. E ele começa a escrever um livro sobre piratas, onde eles são os protagonistas. E é lindo. Então, o livro alterna entre a realidade, então
o Jonas e o Arthur começando uma amizade, passando ali depois para um relacionamento, e todas as dificuldades e as inseguranças do Jonas a respeito disso, todos os desafios da família, tanto do Jonas quanto do Arthur, e amizades que se afastam de você, e como a vida adulta é muito sobre isso, é sobre você se afastar de amizades, e não necessariamente um fim de uma amizade vai ser algo grandioso, uma grande briga, uma grande traição. Vão ser duas pessoas crescendo e se tornando diferentes uma das outras e se afastando, e é totalmente normal. Enquanto isso, também a gente tem alguns capítulos com o desenvolvimento do livro do Arthur, do Jonas, eu confundo os dois, do livro do Jonas, onde ele e o Bart, eu lembro que o nome do carinha é Bart, porque eu tenho um amigo chamado Bart, e porque Bart é barba em alemão, eu acho. E eu lembro, mas eu não lembro o nome do Jonas, do Pirata Jonas, mas enfim. E aí são coisas tão lindas, é um livro muito lindo, é um livro sobre romance, óbvio, mas é um livro também sobre autoconhecimento, sobre autenticidade, sobre found family, né, que às vezes a sua família de sangue, ou a família, enfim, que você cresceu com, não é a família que vai te apoiar em tudo, mas sim a família que você encontrou pelo caminho, os seus amigos. E eu acho isso lindo, e o final é maravilhoso, e... ai, esse livro é muito bom. E eu leria ele mais 5 milhões de vezes, mais 1 milhão de vezes. Todos os dias. O último livro que eu li nesse desafio que eu fiz pra mim mesma, e ainda na vibe do romance, foi Por Impulso, da Lauren Asher. Eu amo os livros da Lauren Asher. Eu li os The Dreamland Billionaires, eu acho que esse é o nome. Quando eu tava no intercâmbio, e foi, assim, maravilhoso. Eu amo todos os personagens. Quero muito reler em algum momento da minha vida. Mas aí eu tava assistindo um vídeo da Captuts no YouTube e eu vi que ela tava com o segundo livro na estante dela pra ler. E eu fiquei intrigada, porque é um livro da Lauren Asher que eu nunca tinha ouvido falar, e sobre a Fórmula 1. Eu, pessoalmente, não poderia ligar menos pra Fórmula 1. Eu não acompanho nada. Eu conheço pouquíssimos corredores. Um deles sendo Ayrton Senna, que nem vivo está mais, né? Não está mais entre nós, que Deus o tenha. Mas eu não sei de nada, não entendo nada. Mas a minha melhor amiga ama a Fórmula 1, então eu vi isso aqui como uma possibilidade de ter mais assunto pra falar com ela. Não que a gente tenha esse problema de falta de assunto, mas eu queria poder falar com ela sobre. Então aqui a gente vai seguir a história do Noah e da Maya. O Noah era um dos maiores corredores de Fórmula 1 do mundo. Ele é um nepo baby, o pai dele foi o maior corredor de Fórmula 1 e agora ele segue os passos do pai. Só que ele também é muito rebelde, mulherengo, ai... clássico, né? Moreno, sarcástico, alto, enfim. E a Maya, ela acabou de se formar na faculdade e ela quer começar um vlog, ela quer começar uma conta, assim, de vlogs no YouTube e tudo mais. E o irmão dela é corredor de Fórmula 1 e ele está entrando no time do Noah, só que eles se odeiam profundamente. Porque o Noah acha o Santiago novo demais e arrogante e o Santiago acha ele rico demais e arrogante, então... Ela vira e fala pra ele, eu quero te acompanhar na Fórmula 1, né, nessa temporada de Fórmula 1, pra poder gravar conteúdo sobre. Gente, uma diva, uma diva. E ele aceita, porque ele ama a irmã dele. E ela conhece o Noah, e é uma primeira impressão nada legal. Ela odeia ele, ela acha ele insuportável e arrogante, enfim. Só que ela acha ele também um grande de um gostoso, porque ele é um grande de um gostoso. Só que eles são claramente atraídos um pelo outro. E aí tem essa questão de eles serem atraídos um pelo outro, mas eu não posso ficar com ela porque ela é irmã do meu rival, e eu não posso ficar com ele porque ele é o rival do meu irmão. E toda essa questão, porque ela é muito boazinha no começo, e não boazinha no sentido de pisam nela, mas ela quer deixar o irmão dela orgulhoso, entendeu? E aí, ai, gente, esse livro é maravilhoso. É um romance muito bom. Ele não é tão longo, ele é muito rápido de ler, ele é muito gostoso de ler. O relacionamento deles é lindo. Amamos ver um homem alto, um homem de 1,90, moreno, rendido por uma garota de 1,50, entendeu? É maravilhoso. E esse livro é exatamente isso. É muito bom. Eu dei, acho que, 5 estrelas também. Sim, 5 estrelas. E ele é maravilhoso. Perfeito. Não tem nenhum defeito. Depois eu claramente quis ler a continuação, então eu li Puro Impacto. E esse livro tem um impacto, um impacto emocional um pouco maior e mais forte. Aqui a gente acompanha a história da Sophie e do Liam. Então a Sophie, ela é filha do técnico, eu não sei se é técnico o nome. Amigos de Fórmula 1. Do Jean Yamura, me corrija. É técnico o nome? De Fórmula 1, do time do Noah e do Santiago.
E ela é mais nova do que a Maia, do que os meninos. Ela tá ainda na faculdade. E só que ela faz uma faculdade que ela odeia. Ela faz, tipo, administração, arquitetura. Eu acho que é administração, porque o pai dela quer que ela faça isso. E ela não poderia odiar menos, não poderia odiar mais esse curso. Ela tá odiando todos os dias na faculdade dela, porque o grande sonho dela é trabalhar com arte. Ela adora desenhar, ela adora pintar. E então ela pede pro pai dela pra ele deixar ela passar uma temporada de Fórmula 1 com ele. E ele cede, porque, enfim. E aí ela dá de cara com o Liam. Ela já conhecia o Liam, ele também é um dos maiores jogadores um dos maiores corredores de Fórmula 1. Só que ele é do time rival. Ele é um dos melhores amigos do Noah, mas ele é do time rival. Ele também ele é bem mais velho, acho que é uns 10 anos mais velho que ela. Mulherengo, enfim. Tudo isso. E ele tem um passado muito trágico. Óbvio que ele tem um passado muito trágico, é óbvio. Mas é um passado realmente muito trágico. Não é nem spoiler, porque isso tá literalmente no primeiro capítulo. Mas ele é muito apegado à melhor amiga dele, que ele conheceu no ensino médio. Foi a primeira garota que não se aproximou dele pelo dinheiro ou por vontade de ficar com ele, porque ele sempre foi gato. Mas sim pela personalidade dele. Então ele é muito apegado a ela e ela namora, ela é casada com o irmão mais velho dele. E aí ela tá grávida e ela morre no parto da segunda sobrinha dele. E isso é devastador pra ele, acaba com todo o chão, acaba com a vida dele, ele fica muito, muito mal. Por muitos anos, ele se afasta da família dele, ele se afasta da sobrinha dele, que não tem culpa nenhuma sobre. E foca 100% na carreira dele e nas mulheres que ele pega todos os dias. E aí ele conhece a Sophie, ele fica encantado por ela, porque ela é realmente muito encantadora. Ela é, além de linda, ela tem uma personalidade extremamente autêntica, ela é muito engraçada, ela é muito divertida. E ele se encanta por ela e ele fica hipnotizado, ele fica pensando, eu tenho que ficar com essa menina. Só que ela faz difícil, porque ele é rival dela, e ele é bem mais velho que ela. Só que tem uma tensão sexual que, gente, é inegável, é bizarra, e aí eles ficam várias vezes. E ele se apaixona, e aí a história é sobre isso. É um livro muito legal, muito gostoso. Ele tem uma carga emocional maior e mais forte do que o primeiro livro. Mas é muito legal. Eu dei 4 estrelas, 4,5? 4,5 pra esse livro. Porque eu demorei mais pra ler. Ele é maior do que o segundo. Acho que tem umas 100 páginas a mais. E não só por isso, mas também porque eu demorei muito pra ler. Pela minha rotina. Tinha começado já a preparar pra faculdade, enfim. Então foi meio caótico, mas não deixa de ser maravilhoso. Eu super indico. E aí, de fevereiro pra maio, eu entrei numa grande ressaca literária, porque o terceiro livro não tinha sido lançado no Brasil ainda, então eu não podia ler. A faculdade começou e eu tava tentando entender ainda como é que minha vida tava, porque eu, enfim, deixei de fazer algumas coisas que eu fazia no semestre passado. E aí, virou uma grande bola de neve, eu não conseguia ler nada. Eu comecei vários livros, inclusive esses livros aqui são livros que eu comecei, mas eu não cheguei a terminar. Então, foi meio complicado, assim. Mas, ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, eu decidi reler uma das minhas séries favoritas, que é Off Campus. Eu li o primeiro livro quando eu tava no ensino médio, e aí com a série lançando na Amazon, eu tomei como um sinal pra reler, porque faz muito tempo que eu li, fazem 6 anos que eu li essa série. Eu queria muito reler pra ver se eu ia gostar. Spoiler, amei. Eu só reli o primeiro livro, quero reler o resto. Eu reli em inglês, eu vou ser bem sincera. Eu tenho o privilégio de conseguir ler inglês, de ser fluente em inglês e de saber ler inglês. Então, quando eu vou comprar um livro e eu não gosto da capa, e a capa britânica ou a capa americana é mais bonita, eu compro a capa gringa. Porque se eu tenho esse privilégio, eu vou usar pra deixar minha estante bonita. Gente, eu acho as capas de Off Campus, né, no Brasil, horrorosas. Tanto as antigas, que a única capa bonita era a capa da Ali com o Jim, obviamente. Mas essas capas novas, gente, eu odiei. Eu achei muito feio. Essas cores esquisitas, esses cortes, eu não gostei. Não gostei. E aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar os livros em inglês, porque ele tem essas capas belíssimas, desenhadas, que eu queria muito que viessem no Brasil, mas não vieram. E aí, gente, olha essas capas, elas são lindas. E aí você vai me dizer que eu ia deixar de ter essa capa na minha estante com essa lombada pra ter isso aqui? Não.
Aqui não. Mas eu reli Off Campus, dei 5 estrelas, favoritado de novo. Apaixonada, sou apaixonada pelo Garrett. Não é meu favorito, ele não é meu garoto favorito. Eu amei esse livro e eu quero falar que eu sei das problemáticas dele, entendeu? Quando eu li, foi uma coisa que me deixou meio assim, os comentários e assistindo os vídeos da Lili Resenhas falando sobre, também me fez enxergar muito mais coisas do que eu tinha enxergado, que é a questão da misoginia, do machismo, dos comentários extremamente desnecessários e desconfortáveis que os garotos fazem para as meninas dos livros. Mas eu li esse livro no ensino médio no momento em que eu tava vivendo, enfim, era pandemia, eu não saí de casa e foi o que me fez entrar de fato na leitura. O que me fez leitora foi essa lição, mas o que me fez realmente engatar e querer ler mais romances, enfim, foi Off Campus. E eu tenho uma memória afetiva muito, muito grande com eles, então, apesar de tudo isso, eu amo esse livro e ele sempre vai ser 5 estrelas no meu coração. E eu acho que isso é o legal da leitura, é você, mesmo amando um livro, mesmo sendo seu favorito, mesmo sendo 5 estrelas, você saber as problemáticas que ele tem, entendê-las, aceitá-las e saber que existe espaço pra mudança, o que foi o que eles fizeram com a série. Então eu amei isso. E uma coisa que eu gostei muito, que eu não tinha reparado quando eu li quando eu li o livro pela primeira vez, é a relação da Hannah com a música. Óbvio que eu sei que ela ama a música, porque ela faz faculdade de música, então, né? Mas eu não lembrava que no livro isso era tão mostrado. E foi uma coisa que me deixou muito emocionada, muito feliz e muito contente. Eu sou uma garota da música, eu adoro música em todos os formatos e de todas as maneiras. Eu toco violão há muitos anos. Não significa que eu sou boa, mas eu toco violão há muitos anos. Eu adoro cantar, eu passo o dia inteiro cantando, eu passo o dia inteiro ouvindo música, eu adoro entender letras de música. Ontem eu passei o dia inteiro tentando decifrar e interpretar Immunity, da Clairol. Então, assim, eu sou apaixonada por tudo que envolve música. Tem uma frase muito legal, está em inglês, mas eu vou ver se eu acho essa cena em português no livro. Porque se eu não achar aqui, amor, quem dirá naquele livro ali. Mas aí eu coloco aqui ela em português. When I sing, the world disappears. It's just me and the music and a deep sense of tranquility that I've never been able to find anywhere else, no matter how hard I try. Whenever things got too overwhelming or painful, I'd go to the piano or pick up my guitar, and I'd know joy wasn't out of reach. It was always within my grasp, always available to me as long as I was able to sing. E isso aqui, gente, como uma pessoa que ama muito música e que a música... Faz muito tempo que eu não escrevo nada, mas ouvir músicas e ler letras de música é como eu me expresso. Ler isso me sentiu muito em casa, me fez eu me sentir muito vista e foi muito bonito. E é um dos motivos pelo qual eu amo tanto esse livro. E aí depois eu voltei pra minha ressaca literária, eu passei muito tempo também sem ler, porque foi a época que eu tinha que entregar o meu PM. Tenebroso, tenebroso. Tem vlog aqui no canal meu, terminando meu PM com a Duda na praia. Não dá pra ver tanto a batalha espiritual que foi terminar esse PM, mas foi caótico, tá? O PM ele é um trabalho gigantesco do meu curso na minha faculdade. Ele é um trabalho muito difícil, ele é um trabalho muito cansativo. E eu estava na semana de entrega, então você imagina o caos que minha cabeça não estava. Então eu não conseguia ler nada. De novo, eu comecei muitos livros, eu dei continuidade em muitos livros. Esses que estão aqui, a maioria estão na metade, porque eu consegui ler bastante, mas eu não consegui finalizar nenhum, entendeu? E aí, eu entreguei o PM, graças a Deus, consegui uma nota boa, ótimo, maravilhoso. E eu voltei pra minha skin leitora em junho, então esse livro eu li da metade de junho até o comecinho de julho, que foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse livro, ele é interessante, eu dei 4 estrelas pra ele. Sim, 4 estrelas. E é interessante falar sobre ele, porque foi um livro que eu gostei muito, mas eu gostei muito mais pela escrita do autor do que pela história. Não sei se faz sentido. Se você nunca leu nada do Rafael Montes, esse foi o meu primeiro livro, então eu não sei se eu tenho muito lugar de fala pra dizer isso, mas a escrita dele é muito boa, é muito gostosa e é muito fluida, muito dinâmica. Eu lia
muito rápido. Eu sou uma pessoa que lê muito devagar, mas eu estava devorando esse livro. Só que, se você não sabe do que se trata Jantar Secreto, é um livro sobre canibalismo. E isso me pegou muito. Porque algumas cenas são muito gráficas e muito explícitas e muito descritas. E isso me deu... Eu sou uma pessoa que, assim, eu não me dou bem com sangue, com cenas explícitas, com cenas muito grotescas, entendeu? Eu não gosto, eu não consegui assistir Grey's Anatomy, porque eu parei nos 3 primeiros episódios, porque eu passava mal de ver o sangue. E eu assisto Game of Thrones parcelado, porque o sangue não é a questão, mas eu não consigo entender como as pessoas normalizaram ser algo ok em um episódio de 40 minutos terem, no mínimo, 5 cabeças arrancadas na sua frente. Não é só o barulho, você vê. E é horrível. Eu sei que é de mentira, tá, gente? Eu não sou tonta, mas assim... Mesmo assim, é um negócio meio pesado, não gosto muito de assistir. Gosto muito da história, mas eu tenho que assistir parcelado pra conseguir lidar com isso. Então, isso aqui pra mim foi basicamente uma tortura psicológica. Porque tem muito disso. Tem muitas cenas extremamente gráficas, extremamente... Enfim, que eu não vou falar sobre, por causa de quem queira ler, pra não dar spoiler. Mas... é complicado. Eu adivinhei o final, da metade pro final eu consegui adivinhar. Porque eu pensei, mano, só pode ser isso. Não tinha muitas opções, a não ser essa. E eu gostei do plot, por mais que eu tenha adivinhado. Porque muitas vezes quando eu adivinho o plot de um livro, eu fico muito brava. Porque eu fico, nossa, você não conseguiu pensar uma coisa menos óbvia. Mas aqui não foi isso, eu não achei que foi algo óbvio. Eu achei que eu consegui deduzir, porque na minha cabeça era óbvio, mas eu entendo não ser algo tão óbvio assim. Mas eu gostei muito do plot ser esse. A minha única questão, e que fez essa nota cair, foi justamente o aproveitamento do plot. Eu acho que o Rafael poderia ter aproveitado muito melhor esse plot. Quando ele é apresentado pra gente, quando esse plot é apresentado pro leitor, é de um momento muito inesperado. Só que eu acho que foi jogado ali, fez sentido, foi construído, mas ele poderia ter sido construído de uma maneira muito mais mastermind e que poderia ter chocado muito mais e que mesmo adivinhando teria ficado uau, porque tinha material pra isso. O autor te deu material pra isso, te deu material pra você adivinhar, te deu material pra desenvolver esse plot twist e não desenvolveu tanto quanto eu gostaria. E aí eu fiquei meio assim. Mas é um ótimo livro, recomendo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vou tentar trazer vídeos mais mensais, pra não ficar em vídeos tão longos e tão cansativos de assistir. Mas caso eu leia 1 ou 2 livros por mês, aí eu vou tentar fazer um compilado de, tipo, 2 meses. Então, que eu li em, sei lá, julho e agosto. Ou tentar, talvez, trazer um vídeo de favoritos do mês. Eu não sei, eu vou pensar no que fazer. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se você tem alguma indicação de vídeo que eu possa fazer, alguma indicação de livro, que eu possa ler em algum vlog de leitura, deixa aqui embaixo, vou adorar ler. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.